E se eu te contasse que um sujeito que viveu há mais de 500 anos desvendou a fórmula suprema para conquistar respeito imediato de qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem ter que implorar ou sequer pedir diretamente? Não se trata de uma teoria de autoajuda açucarada ou truque de psicologia moderna. Essa é a sabedoria crua e testada de Nicolau Maquiavel, o mestre estrategista cujo nome ainda hoje provoca temor e admiração em igual medida em salas de reunião, corredores políticos e rodas sociais mundo afora. Agora mesmo, enquanto você assiste a isso, existem pessoas que entram em ambientes e instantaneamente transformam toda a energia. As conversas param, as cabeças se viram, o respeito flui para elas como a água desce a montanha, de forma natural e inevitável. Elas nunca exigem, nunca imploram, mas todos oferecem de bom grado. A pergunta que martela na cabeça da maioria das pessoas é simples: como elas fazem isso? Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem possuir uma autoridade quase magnética, enquanto outras lutam até por um reconhecimento básico, está prestes a descobrir os mecanismos psicológicos que separam os respeitados dos ignorados. Mas antes de mergulharmos fundo nesses segredos, clique no botão de curtir agora mesmo e se inscreva neste canal. Seu apoio alimenta diretamente nossa capacidade de trazer a você esses insights transformadores que a maioria das pessoas jamais aprenderá. Cada curtida diz ao algoritmo que esse conhecimento importa, e cada inscrição garante que você será o primeiro a acessar estratégias que podem remodelar completamente como os outros percebem e tratam você. Maquiavel compreendeu algo profundo sobre a natureza humana que a sociedade moderna tenta desesperadamente esconder. As pessoas não respeitam a fraqueza, mas também não respeitam demonstrações óbvias de força. O segredo reside em algo muito mais sutil, algo que ele chamou de a arte da revelação controlada. Não se trata de ser misterioso por ser misterioso. Trata-se de entender que o respeito é conquistado através do gerenciamento cuidadoso do que os outros sabem sobre suas capacidades, suas intenções e seus limites. Pense na última vez em que alguém chamou sua atenção e respeito imediatamente. O que havia de diferente nessa pessoa? Era a roupa, as palavras ou algo mais profundo? Maquiavel diria que era a habilidade de projetar competência sem desespero, força sem agressão e valor sem propaganda. Essas pessoas entendem que o respeito não é algo que você persegue, é algo para o qual você cria as condições. O primeiro pilar do sistema de Maquiavel envolve o que ele chamou de distância estratégica. Isso não significa ser frio ou distante. Significa entender que a familiaridade gera desprezo, enquanto a distância apropriada gera curiosidade e respeito. Quando você se torna excessivamente disponível, excessivamente previsível, excessivamente ansioso para agradar, você inadvertidamente sinaliza baixo valor para todos ao seu redor. Seu cérebro pode resistir a essa ideia porque ela vai contra tudo o que nos ensinam sobre ser amigável e acessível, mas a realidade psicológica é inegável. Considere como isso se manifesta em suas interações diárias. A pessoa que responde a todas as mensagens imediatamente, que concorda com todas as opiniões, que está sempre disponível para todos os pedidos, gradualmente se torna ruído de fundo na vida de outras pessoas. Ela se torna a opção padrão, a escolha segura, a pessoa a quem os outros recorrem apenas quando suas opções preferidas não estão disponíveis. Isso não é crueldade consciente por parte de ninguém, é simplesmente como a psicologia humana funciona. Maquiavel observou que os líderes mais respeitados da história mantinham o que ele chamou de imprevisibilidade calculada. Eles não eram aleatórios ou caóticos, mas também não eram completamente previsíveis. As pessoas ao redor deles tinham que ficar alertas, tinham que prestar atenção, porque nunca sabiam exatamente o que esperar. Isso mantém os outros mentalmente engajados com você de uma forma que a interação rotineira jamais conseguiria. O segundo pilar envolve dominar o que Maquiavel chamou de o poder do engajamento seletivo.
Isso significa escolher suas batalhas, suas conversas e seus investimentos emocionais com precisão cirúrgica. Quando tudo é importante para você, nada é importante para você. Quando você reage a cada ofensa, cada oportunidade, cada convite com igual intensidade, você se torna exaustivo de se ter por perto e impossível de respeitar. Observe como as pessoas respeitadas lidam com conflitos e oportunidades. Elas não ignoram tudo, mas também não perseguem tudo. Elas têm um sistema de filtragem interno que lhes permite se engajar totalmente quando algo realmente importa, permanecendo imunes aos inúmeros pequenos dramas e oportunidades que consomem a atenção e a energia da maioria das pessoas. Esse engajamento seletivo se estende a como você compartilha informações sobre si mesmo. Maquiavel compreendeu que o mistério não é sobre ser secreto por ser secreto. É sobre entender que quando as pessoas sabem tudo sobre você, elas não têm motivos para permanecer curiosas sobre você. Quando elas não estão curiosas sobre você, elas param de investir energia mental em pensar sobre você. Quando elas param de pensar sobre você, o respeito naturalmente diminui. O mecanismo psicológico aqui é fascinante. Os seres humanos são naturalmente atraídos pelo que não entendem completamente, pelo que não podem prever completamente, pelo que não podem categorizar facilmente. Isso não significa ser deliberadamente confuso ou contraditório. Significa permitir que as pessoas descubram diferentes camadas de sua personalidade, suas capacidades e seus valores ao longo do tempo, em vez de revelar tudo imediatamente. Pense nas pessoas em sua vida que inspiram mais respeito. Quanto você realmente sabe sobre seus pensamentos íntimos, suas inseguranças, suas rotinas diárias? É provável que você saiba o suficiente para se sentir conectado a elas, mas não o suficiente para sentir que as desvendou completamente. Esse equilíbrio é o que Maquiavel identificou como crucial para manter respeito e influência a longo prazo. O terceiro pilar envolve entender o que Maquiavel chamou de a economia da atenção. Em sua época, a atenção era um recurso tão escasso quanto é hoje, embora os mecanismos de distribuição fossem diferentes. Ele percebeu que as pessoas valorizam mais o que têm que trabalhar para conseguir, o que têm que merecer, o que não podem simplesmente dar como certo. Quando você dá sua atenção livre e constantemente a todos que a pedem, você está treinando as pessoas para desvalorizar essa atenção. Quando sua aprovação vem facilmente, ela se torna inútil. Quando seu tempo e energia estão sempre disponíveis, eles se tornam mercadorias em vez de privilégios. Não se trata de ser cruel ou retentivo. Trata-se de entender que a escassez cria valor e o valor cria respeito. Maquiavel observou como os líderes mais bem-sucedidos de sua era gerenciavam sua atenção e disponibilidade. Eles não eram eremitas, mas também não eram constantemente acessíveis. As pessoas tinham que merecer seu tempo através de valor demonstrado, compromisso ou necessidade genuína. Isso criou uma dinâmica psicológica onde ter acesso a esses líderes parecia uma conquista, o que automaticamente aumentava o respeito que as pessoas sentiam por eles. O quarto pilar é talvez o mais contraintuitivo: a força de admitir limitações. A maioria das pessoas pensa que admitir que não sabe algo ou não pode fazer algo lhes custará respeito. Maquiavel descobriu que o oposto era verdade, mas apenas quando feito estrategicamente. Quando você admite limitações em áreas que não importam, demonstrando competência em áreas que importam, você realmente aumenta a credibilidade e o respeito. Isso funciona porque sinaliza honestidade intelectual e autoconsciência, duas qualidades que as pessoas associam à competência e à liderança. Alguém que afirma ser bom em tudo é imediatamente suspeito. Alguém que afirma não ser bom em nada é imediatamente descartado. Mas alguém que claramente conhece seus pontos fortes e reconhece suas limitações parece honesto e estrategicamente inteligente. O efeito psicológico é poderoso. Quando você reconhece voluntariamente uma limitação, você está controlando a narrativa sobre suas capacidades em vez de deixar que outros descubram e definam suas fraquezas por você. Isso lhe dá poder sobre como suas limitações são percebidas e discutidas.
Maquiavel também compreendeu que o respeito não é construído apenas através de grandes gestos. É construído através de inúmeras pequenas interações, onde você demonstra consistência entre seus valores declarados e seu comportamento real. Toda vez que alguém observa você fazendo o que disse que faria, quando disse que faria, como disse que faria, essa pessoa faz uma pequena anotação mental que aumenta o respeito por você. Essa consistência se estende além de apenas cumprir promessas. Inclui como você trata as pessoas quando acha que ninguém importante está olhando, como você responde ao estresse, como você lida com o sucesso e o fracasso, como você fala sobre pessoas que não estão presentes. Esses pequenos momentos de revelação do caráter geralmente têm mais impacto no respeito do que as grandes e óbvias demonstrações de competência ou autoridade. O quinto pilar envolve dominar o que Maquiavel chamou de conflito produtivo. A maioria das pessoas evita o conflito completamente ou se envolve nele destrutivamente. Nenhuma das abordagens constrói respeito. Evitar o conflito faz você parecer fraco e não confiável como aliado. Envolver-se nele destrutivamente faz você parecer instável e não confiável como pessoa. Mas envolver-se em conflito produtivamente, onde você se mantém firme em princípios enquanto permanece respeitoso com as pessoas, onde você discorda de ideias enquanto mantém relacionamentos, onde você defende sua posição enquanto reconhece pontos válidos de outros, cria uma poderosa impressão de força, inteligência e maturidade emocional. As pessoas respeitam aqueles que conseguem lidar com a discordância sem se tornarem desagradáveis, que conseguem defender sua posição sem atacar a pessoa que ocupa a posição oposta, que conseguem permanecer calmos e racionais quando as tensões aumentam. Essa é uma habilidade rara, e sua raridade a torna valiosa, e seu valor a torna respeitada. O que torna os insights de Maquiavel tão duradouros e poderosos é que eles se baseiam em padrões observáveis na psicologia humana. Em vez de teorias idealistas sobre como as pessoas deveriam se comportar, ele estudou o que realmente funciona no mundo real, com pessoas reais, em situações reais onde os riscos importam. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde quando tenta aplicar esses princípios. Elas se concentram nas táticas, ignorando a mentalidade que torna as táticas eficazes. Os comportamentos externos só funcionam quando emergem da confiança interna, da competência genuína e do autorrespeito autêntico. Você não pode fingir o caminho para o respeito duradouro, porque a mente subconsciente das pessoas é notavelmente boa em detectar incongruências entre o que alguém projeta e quem realmente é. O sexto pilar se baseia nessa fundação, o cultivar da autoridade conquistada. Maquiavel distinguiu entre a autoridade que vem da posição e a autoridade que vem da competência demonstrada. A autoridade posicional é frágil e temporária, ela existe apenas enquanto a posição existe. A autoridade conquistada é robusta e portátil. Ela segue você aonde quer que você vá, porque está embutida em como as pessoas percebem suas capacidades e seu caráter. A autoridade conquistada vem de consistentemente entregar resultados, tomar boas decisões sob pressão e ajudar os outros a atingir seus objetivos. Vem de ser a pessoa a quem os outros recorrem quando precisam de julgamento confiável, soluções criativas ou liderança firme. Esse tipo de autoridade não precisa se anunciar porque está constantemente sendo demonstrado através de ações e resultados. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar reivindicar a autoridade antes de tê-la conquistada. Elas usam afirmações verbais, jogos de poder ou comportamento agressivo para tentar forçar o respeito. Essa abordagem sai pela culatra porque sinaliza insegurança e incompetência. As pessoas que realmente possuem autoridade raramente precisam lembrar os outros disso. Sua autoridade é evidente na qualidade de suas decisões, no respeito que os outros mostram naturalmente e nos resultados que elas produzem consistentemente. Maquiavel observou que os líderes mais respeitados eram frequentemente aqueles que pareciam aceitar a autoridade relutantemente, em vez de buscá-la avidamente. Isso não era falsa modéstia ou manipulação.
Era o resultado natural de entender que a liderança é uma responsabilidade em vez de um privilégio, e que a verdadeira autoridade vem com custos, bem como benefícios. O sétimo pilar envolve dominar o que Maquiavel chamou de vulnerabilidade estratégica. Isso soa contraditório, porque normalmente associamos respeito com força e invulnerabilidade. Mas Maquiavel compreendeu que demonstrações calculadas de humanidade, incerteza ou necessidade de ajuda podem realmente aumentar o respeito quando usados adequadamente. A chave é o momento e o contexto. Quando você estabeleceu competência e confiabilidade, demonstrações ocasionais de vulnerabilidade o tornam mais identificável sem minar sua autoridade. Elas mostram que você é confiante o suficiente para admitir quando precisa de contribuições, sábio o suficiente para reconhecer os limites do seu conhecimento e humilde o suficiente para aprender com os outros. Isso funciona porque demonstra inteligência emocional e autoconsciência, qualidades que as pessoas associam à liderança eficaz e à confiabilidade. Alguém que nunca admite incerteza ou nunca pede ajuda parece delirante ou desonesto. Alguém que constantemente demonstra vulnerabilidade parece fraco e não confiável. Mas alguém que estrategicamente revela seu lado humano, mantendo a competência geral, parece forte e autêntico. O oitavo pilar se concentra no gerenciamento de expectativas. Maquiavel percebeu que o respeito é frequentemente determinado não pelo desempenho absoluto, mas pelo desempenho em relação às expectativas. Alguém que consistentemente excede expectativas modestas será mais respeitado do que alguém que ocasionalmente atende a altas expectativas. Isso não significa definir padrões baixos ou ter um desempenho inferior. Significa ser ponderado sobre os compromissos que você faz, os prazos que você propõe e os resultados que você promete. Quando você consistentemente entrega mais do que as pessoas esperam, você constrói uma reputação de confiabilidade e excelência que se torna uma fonte de respeito contínuo. O mecanismo psicológico aqui envolve o princípio do contraste. As pessoas avaliam seu desempenho não isoladamente, mas em comparação com o que elas previram. Ao gerenciar as expectativas habilmente, você pode criar situações onde seu bom trabalho parece excepcional, em vez de meramente adequado. Maquiavel também compreendeu a importância do que ele chamou de recuperação graciosa. Todos cometem erros, enfrentam contratempos e encontram desafios inesperados. O que separa as pessoas respeitadas dos outros não é a ausência de problemas, mas sua resposta aos problemas quando eles ocorrem. A recuperação graciosa envolve assumir a responsabilidade sem dar desculpas, aprender com as falhas sem ser paralisado por elas e ajustar as estratégias sem abandonar os princípios. Envolve manter a compostura sob pressão e demonstrar resiliência diante da adversidade. E claro, se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o seu valeu demais para dar aquela força ao canal. Já ouviu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ele encapsula uma verdade sobre a construção da reputação, algo que Maquiavel, com sua visão afiada, já compreendia séculos atrás. Não se trata de um golpe de mestre, mas da consistência diária, do famoso feijão com arroz bem feito. Imagine Dona Maria, a costureira do bairro, que entrega cada encomenda no prazo com um sorriso e um cafezinho. O seu João, o mecânico, que explica cada problema do carro com paciência e honestidade. É essa confiabilidade que gera respeito genuíno. Falando em sabedoria popular, lembremos do ditado: em boca fechada não entra mosca. Maquiavel já sacava a força do silêncio estratégico, especialmente num mundo onde todos se sentem obrigados a opinar sobre tudo, como nos tempos de hoje com as redes sociais. Mas, atenção, não é para virar um Zé Ninguém, mas sim saber a hora certa de falar. O silêncio estratégico não é passividade. É a arte de escolher quando falar e quando escutar, quando compartilhar e quando guardar para si.
É entender que suas palavras ganham peso quando são ditas com propósito. Pense no mestre de bateria de uma escola de samba, que sabe exatamente quando o tamborim deve brilhar. Quem fala com propósito contribui para a conversa de forma relevante, faz perguntas inteligentes em vez de repetir obviedades, conquista o respeito das pessoas. Quando você estabelece um padrão de falar apenas quando tem algo de valor a acrescentar, as pessoas prestam atenção. É como o silêncio antes do trovão que anuncia a tempestade. Outro pilar fundamental é a independência intelectual. Maquiavel já notava que as pessoas admiram quem pensa com a própria cabeça, mesmo que discordem, do que aqueles que apenas repetem o que os outros dizem, como papagaios de pirata. A independência intelectual não é ser do contra por ser, mas sim ter a coragem de formar suas próprias opiniões, mesmo que isso signifique desafiar o senso comum. É se dar ao trabalho de entender os assuntos a fundo, considerar diferentes pontos de vista e estar aberto a mudar de ideia quando confrontado com novas evidências. É como um bom jogador de xadrez que pensa várias jogadas à frente. Essa independência se manifesta na forma como você aborda os problemas, como avalia as informações, como toma decisões e como expressa suas opiniões. Pessoas que pensam por si mesmas são raras e valiosas. É muito mais fácil repetir o que os outros dizem do que pensar por conta própria. E por falar em discordar, dominar a arte da discordância construtiva é essencial. A maioria das pessoas evita o conflito a todo custo, ou então o faz de forma destrutiva. Mas saber discordar com elegância é uma oportunidade de demonstrar coragem intelectual e maturidade emocional. Discordar de forma construtiva é expressar sua opinião com clareza, mas com respeito, apresentar seus argumentos com fatos e dados e estar aberto a reconhecer que você pode estar errado. É focar nas ideias, não nas pessoas, na busca pela verdade, não na vitória. É como um debate de ideias, onde o objetivo é chegar a uma conclusão melhor, não humilhar o oponente. Quando você discorda de forma construtiva, demonstra qualidades de liderança, honestidade intelectual, controle emocional, compromisso com a verdade e respeito pelos outros. Isso gera respeito ao longo do tempo, porque mostra caráter sob pressão. E chegamos ao pilar mais importante, o poder dos juros compostos da consistência. Maquiavel sabia que o respeito não se constrói com um único gesto grandioso, mas com inúmeras pequenas ações que se acumulam ao longo do tempo. Cada interação é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer sua reputação. Cada e-mail que você envia, cada reunião que participa, cada promessa que faz, cada prazo que cumpre, cada relacionamento que cultiva, é uma chance de construir ou destruir o respeito. Pequenas ações positivas, repetidas consistentemente, geram resultados exponenciais na forma como os outros te veem. É como plantar uma semente. Regando todos os dias, ela cresce e dá frutos. O desafio é que esse processo é quase invisível no dia a dia, mas, com o tempo, o efeito cumulativo se torna inegável. As pessoas começam a te ver como alguém confiável, que entrega resultados, em quem se pode confiar. E qual o elo que une todos esses pilares? Todos eles são expressões de um princípio fundamental. O respeito flui naturalmente para aqueles que demonstram respeito por si mesmos. Não através da arrogância ou do egoísmo, mas através de ações consistentes que mostram que você valoriza seu tempo, sua energia, sua reputação e seus princípios. É como diz o ditado: amai-vos uns aos outros como a si mesmos. Quando você se respeita, toma melhores decisões sobre quais oportunidades buscar, em quais relacionamentos investir, quais batalhas lutar e quais concessões fazer. Essas decisões levam a melhores resultados, que geram mais respeito dos outros, criando um ciclo virtuoso que se multiplica ao longo do tempo. Mas a grande sacada de Maquiavel é, no momento em que você começa a agir assim apenas para ganhar o respeito dos outros, e não porque isso se alinha com seus valores e serve aos seus objetivos, tudo vira manipulação. As pessoas percebem a diferença, e o respeito que você busca se torna inalcançável.
As pessoas que conquistam respeito duradouro não estão tentando comandar respeito. Elas estão tentando viver de acordo com princípios que naturalmente geram respeito como um subproduto. Elas estão focadas na competência, não no reconhecimento, na contribuição, não na apreciação, no caráter, não na reputação. É por isso que as ideias de Maquiavel permanecem relevantes através dos séculos. Não são truques ou técnicas que dependem de condições sociais específicas. São aplicações de princípios atemporais sobre a psicologia humana, o desenvolvimento pessoal e a dinâmica social. E agora, a pergunta que não quer calar. O que acontece quando você encontra alguém que domina esses princípios melhor do que você? Como você reage quando conhece alguém que inspira respeito sem esforço? O que você pode aprender observando o comportamento, as escolhas e as reações dessa pessoa? Essa pergunta abre uma nova dimensão, revelando camadas ainda mais profundas de como o respeito opera em ambientes sociais complexos. A dinâmica muda completamente quando várias pessoas que entendem esses princípios interagem entre si, criando uma teia fascinante de respeito mútuo, manobras estratégicas e liderança colaborativa. Se essa exploração da sabedoria de Maquiavel te agregou valor, considere apoiar este canal com um valeu demais. Seu apoio financeiro nos permite aprofundar nesses temas transformadores, pesquisar mais a fundo e trazer insights que podem mudar a forma como você navega no mundo. Cada contribuição nos ajuda a expandir nossa capacidade de revelar e compartilhar as estratégias que a maioria das pessoas nunca aprende, mas que podem transformar sua abordagem aos relacionamentos pessoais e profissionais.